3h37 agora. Estamos de volta com o Pan News Opinião ao vivo para todo o estado do Paraná, através das FMs do Grupo RIC e também o canal do YouTube Jovem Pan News Paraná. Agora, para te contar que a Câmara dos Deputados decidiu manter nesta última madrugada o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O relator do caso foi um paranaense, o deputado Diego Garcia, do Republicanos, que foi contra a cassação. Mas a bancada paranaense ficou bastante dividida com relação ao assunto. Dos 24 deputados federais que participaram da votação, foram 13 votos para salvar o mandato de Zambelli, 10 pela cassação da deputada e também uma abstenção. O relator, então, Diego Garcia, que trouxe aí, o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça, no texto dele, se declarou contrário à cassação neste momento. Ele diz que não há provas suficientes contra a parlamentar Carla Zambelli. Vamos ouvir então um trecho do que ele disse. Eu acessei os autos, eu acessei esse inquérito, eu fui em busca das provas e eu posso afirmar hoje aqui nesse plenário, não há provas contra a deputada Carla Zambelli. Essa quis o Constituinte assegurar a palavra decisão final é do Congresso Nacional, é justamente para proteger e dar a garantia de que, tornando-se público e evidente a perseguição política, tenha essa casa a prerrogativa final de decidir e se manifestar. Porque aqui não é mais a deputada Carla Zambelli. Aqui nós vamos decidir se o voto popular tem valor ou não nesse país. É David, tá? David mesmo. Bom, vamos à lista então de como foi a votação entre a bancada do Paraná. Os 10 paranaenses que votaram a favor da cassação do mandato da Zambelli foram o deputado Dilceu Esperafico e Toninho Vancher, do Progressistas, Paulo Litro, do PSD, Beto Richa, do PSDB, Carol D'Artora, Lenir de Assis, Tadeu Venere, Velter e Zeca Dirceu, do PT, Aliel Machado, do PV. Vamos agora aos que votaram de maneira contrária à cassação. Os deputados Diego Garcia, o relator que você viu falando aí, também Pedro Lupion, ambos do Republicanos, Reinaldo Stefanes, Rodrigo Estácio, Sargento Faur, Matheus Laiola e Luísa Canziani, do PSD, Felipe Barros e Giacobo, do PL, Vermelho, do Progressista, Sérgio Souza, do MDB, Felipe Francischini e Geraldo Mendes, do União Brasil, e tivemos uma abstenção que foi do deputado Luiz Nishimori. Bom, com essa situação aí envolvendo a parlamentar Carla Zambelli, mas também na última madrugada o deputado Glauber Braga, que escapou da cassação, a avaliação no plenário da Câmara dos Deputados é unânime. Centrão e Hugo Mota, o presidente da casa, perderam muito poder, enquanto tanto a esquerda quanto o PL, que representa ali hoje o principal partido considerado pelos eleitores, que tem mais identificação nesse espectro da direita, ganharam mais poder lá em Brasília. O roteiro que queria Mota era a cassação, um deputado da esquerda e outro da direita, justamente para compensar a aprovação no dia anterior do projeto da dosimetria, a redução das penas para os envolvidos no dia 8 de janeiro. Além da derrota do próprio presidente da casa, a decisão de manter o mandato de Carla Zambelli também afronta o Supremo Tribunal Federal. O procedimento de perda de mandato de parlamentares condenados em processos penais já gerou muitos debates nos últimos anos no Supremo e no Congresso Nacional. E justamente este é o tema do nosso quadro, O Ponto de Vista de hoje. Para discutir esse assunto, estamos recebendo no Pan News Opinião desta quinta-feira os analistas políticos David Silva, estrategista de marketing político e digital com especialização em administração e também em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, e Felipe Calabres, doutor em administração pública e governo, pesquisador pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, sediado pela UFPR e autor do livro Introdução à Economia Política, o percurso histórico
político de uma ciência social. Primeiramente, quero agradecer a presença de ambos aqui no nosso Pan News Opinião, no quadro Ponto de Vista. Muito boa tarde aos dois e obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan News. A primeira pergunta eu quero entender como que vocês estão analisando toda essa situação. É claro que a gente trouxe ali para a nossa audiência qual que tem sido a avaliação, muito que aparece na imprensa, dessa perda mesmo de força, principalmente do presidente do Congresso ali, da Câmara Federal, né, na verdade, Hugo Motta. Então, primeiro eu quero entender como que vocês acompanharam toda essa situação que aconteceu lá ao longo de toda a madrugada na última quarta-feira, para depois a gente entrar nos fatores mais técnicos que também têm gerado muita discussão. Vou começar passando a palavra para o David Silva. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Ponto de Vista. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com o pessoal da Pan News Opinião, Rafaela, Manuela. É sempre bom estar aqui conversando com os ouvintes, com os telespectadores também da Jovem Pan News. Nós estamos vivendo um momento, no mínimo, se a gente quiser olhar, ter uma avaliação neutra, eu diria que é um momento histórico, né? Nós, numa mesma semana, se você acompanhar o noticiário, você tem crise para todos os poderes. Você tem juízes do STF que ocupam as primeiras páginas do jornal, tendo a sua conduta colocada sob suspeita, sob a perspectiva ética, né? Que a gente cita especialmente 2 episódios envolvendo 2 ministros ligados aí na Suprema Corte. Isso tomou naturalmente uma importância junto à opinião pública. Nessa mesma semana nós temos um lançamento ainda bastante polêmico da candidatura de presidente do Flávio Bolsonaro, que aqui é bom que se diga, independente de ter ou não uma grande viabilidade eleitoral, eu queria registrar que ele tem dado um show na habilidade de pautar a imprensa, de pautar a mídia e de pautar a opinião pública. Nós aqui na Rumon a gente faz o monitoramento, né, dos assuntos mais discutidos, independente do espectro político, e o Flávio Bolsonaro, desde o momento em que ele anunciou, seja com a criação de factoides, né, como aquela história dando a entender de que ia desistir, depois não desiste, aí tem uma coisa para revelar, vou sentar com o pessoal da Câmara, vai ter anistia, não vai ter anistia. Falta que a gente sabe que é muito importante, né? A teoria da agenda settings já dizia isso há muito tempo, já há muitas décadas a gente sabe que quem pauta tem uma certa vantagem. Então o Flávio Bolsonaro, com toda a dúvida que possa ter em torno da candidatura dele, ele tem conseguido pautar, ele tem conseguido ser assunto, e isso deve ser percebido pelas próximas pesquisas de opinião pública. É o que a gente defende. E aí dentro de toda essa esteira, né, e talvez até influenciado de certa forma por esses assuntos que tem pautado a opinião pública, vem o presidente da Câmara e resolve, num espaço de tempo curto, né, de alguma maneira eliminar uma infinidade de polêmicas que estavam dormindo há bastante tempo em cima da mesa dele, né? A votação envolvendo a deputada Carla Zambelli, a votação envolvendo o deputado Glauber Braga, a apuração da falta do Eduardo Bolsonaro. Então não há dúvida de que talvez, né, ainda não trazendo uma opinião, mas o fato é que a gente está diante de uma semana, para quem acompanha a política, uma semana histórica, uma semana que tem muito a ser discutido, muito para aprender com tudo que está acontecendo, e muito para ser analisado. Essa seria a minha impressão inicial, para não naturalmente monopolizar a fala e não adentrar no aspecto opinativo. Ótimo, vou passar a palavra aqui para o Felipe Calabres, que também está com a gente para participar dessa discussão, para as considerações iniciais, vamos colocar assim, para a gente entender como que você acompanhou, qual que é a análise que você faz, assim como o David trouxe dessa semana, né, que trouxe reviravoltas ali na política, mas sobretudo desse enfrentamento que acaba acontecendo e desse tensionamento cada vez maior entre as instituições também. Bom, boa tarde a todos, é um prazer poder participar aqui de novo, conversar com vocês. Eu diria que para a gente começar a pensar um pouco o que tem acontecido em Brasília, a gente precisa ter em conta fundamentalmente 2 coisas. Porque esse Congresso, se tem uma coisa que ele não nos suscita, é tédio, né? Eu acho que ele suscita alguns outros tipos de sentimento, mas de tédio a gente não morre.
E não dá nem para acompanhar diariamente tudo que acontece lá, porque as coisas acontecem muitas vezes de madrugada, né? Mas eu diria que fundamentalmente duas coisas que a gente teria que ter em mente para entender um pouquinho desse enredo todo do Congresso Nacional e das instituições. O primeiro é que a gente tem desde pelo menos 2019, mas se não desde antes ali, talvez da época do impeachment da Dilma, a gente não tem mais muito barreiras claras, né, das competências de cada um dos poderes. Então, onde exatamente terminaria a competência do Poder Legislativo, começaria a do Executivo, do Judiciário, né? Então, você tem um embaralhamento das prerrogativas entre os três poderes. Acho que a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, né? E a segunda coisa mais conjuntural é que tudo que tem acontecido no Congresso atualmente está ligado já à corrida presidencial de 2026, né? Acho que a gente tem que ter isso em mente, né? A tentativa de definir um nome que vai herdar o espólio eleitoral de Bolsonaro é um fator importante para a gente entender esse vai e vem das decisões dos deputados e do próprio presidente da Câmara, né? Então, confusão entre o limite dos poderes e uma corrida presidencial que está em aberto, que ainda não se sabe quem é que vai disputar, né, no campo da direita, e tudo isso tem feito, para mim, é um modo da gente entender essas indas e vindas aí que estão acontecendo diariamente e noturnamente no Congresso Nacional. Bom, e a gente acompanhou ali, muito pelas redes sociais, até como o Felipe falou, porque as últimas sessões foram madrugada dentro e a gente só ficou acompanhando as imagens e as confusões todas no dia seguinte. Mas hoje, ao longo dessa quinta-feira, com o resultado das votações desses pedidos ali de cassação, tanto da Zambelli quanto do Glauber Braga, a gente ficou acompanhando tudo isso ao longo do dia de hoje. E da parte técnica, são dois casos que têm diferenças bastante importantes ali na avaliação que aconteceu e que deveria, pelo menos, né, ter sido avaliada lá no Congresso Nacional. No caso da Carla Zambelli, ela tem já uma condenação no Supremo Tribunal Federal, que é uma condenação a 10 anos, e está previsto lá no STF também a perda de mandato, que foi rejeitada na última madrugada lá no Congresso Nacional por parte dos deputados federais. Eu queria entender, vou começar com você agora, Felipe, qual que é o impacto disso nessa decisão e se a gente deve acompanhar nos próximos dias também uma mudança de entendimento vinda por parte do Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de se fazer valer aquele entendimento anterior, que eles já tinham dado, de que ela tem que perder o mandato nesse momento. Olha, essa discussão ela é bastante controversa, né? Eu não sou especialista, não sou da área do direito. O que a gente sabe é que, primeira coisa, são dois casos absolutamente distintos, né? O caso da Zambelli envolve prisão, né, condenação e fuga do país. No caso do Glauber, quebra de decoro, né? Então, formalmente, essa seria isso que está em jogo, né? O mérito, né, que está sendo analisado. A gente sabe que, do ponto de vista formal, não se explica tudo, né? Então, primeira coisa, é um absurdo o que aconteceu essa semana, né? A truculência com que ele foi retirado do Congresso Nacional, que mostra 2 pesos e 2 medidas, né? Não parece o mesmo presidente da Câmara, que foi aquele que ficou de pé ao lado da sua cadeira, ocupada durante 2 dias. Então, isso é alguma coisa absurda, que deve ser rechaçada, sobretudo pela imprensa, que foi retirada do local, né? Agora, do ponto de vista formal, é interessante, porque são 2 casos muito diferentes, né? Do caso do Glauber, é uma quebra de decoro por uma pequena agressão ali, né? E no caso da Carla Zambelli, uma decisão judicial já transitada e uma decisão do STF. Há uma controvérsia sobre isso, né? Eu acabei de ver uma notícia de que especialistas estão dizendo que talvez a decisão do Congresso caia. Eu não posso entrar nessa seara que não é a minha, né? O que a gente sabe é que o artigo 55 da Constituição Federal, né, ele estabelece lá alguns casos em que o mandato é cassado, né, mas ele mantém a prerrogativa formal do Congresso Nacional. Essa briga vai ser feita, essa briga é jurídica, mas ela é fundamentalmente política, né? Pode ser que seja revogado, a gente não sabe. Mas o interessante é que o nosso problema é político, quer dizer, a acusação contra o Glauber, né, de quebra de decoro, por ter agredido uma pessoa que ofendeu a mãe dele poucos dias antes dela falecer, não é uma coisa que pode ser comparada com o caso da Zambelli.
ou com o caso do Eduardo Bolsonaro, né, que poderia ser acusado de traição à pátria, né? Então são coisas muito diferentes, embora do ponto de vista regimental elas sejam equivalentes, né? Então o Glauber poderia ser cassado por perda de mandato, mas o que revela uma coisa fundamental. No caso do Glauber, a quebra de decoro, como a gente sabe, é uma desculpa, né? A verdade é ele está sendo perseguido por ter denunciado o Arthur Lira e o esquema das emendas parlamentares, né, que tem pouca transparência e que reconfiguraram a relação de poder executivo e legislativo no Brasil, e que é o coração do bloco dominante do Congresso Nacional hoje. Acho que a gente tem que ter muita clareza sobre isso. O problema do Glauber não é a quebra de decoro, né? O problema do Glauber é ter denunciado o coração do bloco dominante do Congresso Nacional que a gente tem hoje, né? Então, isso a gente precisa ter em mente. Passando aqui a palavra para o David Silva, para entender também como que você acha, David, que vão ser os desdobramentos políticos dessas duas decisões tomadas por parte da Câmara Federal ontem. E até o Felipe comentou, né, sobre as questões mais técnicas envolvendo uma possibilidade de uma mudança de entendimento vinda do Supremo Tribunal Federal, que, claro, a gente sabe tem toda o embasamento jurídico ali, mas que vem respondendo cada vez mais também por parte da temperatura política. Então, como que você acha que vão ser os desdobramentos nos próximos dias dessas duas decisões tomadas ontem lá na madrugada na Câmara Federal? Rafaela, é difícil a gente ter um prognóstico claro, né? Assim, cada minuto é um flash. Mas se tratando, até endossando a opinião muito bem trazida aqui pelo Felipe, que me antecedeu, né? Está conosco, de fato, especificamente sobre essa decisão, sobre a necessidade de validar ou não a prisão de parlamentares, é importante a gente lembrar que o Brasil sofre, em parte, com uma sensação de injustiça, se é que eu posso trazer essa palavra, que uma parcela da sociedade vai aflorando na medida em que o tempo vai passando, e nós aqui da Academia de Pesquisa, a gente faz pesquisa em todo o Brasil, a gente tem percebido isso, que tem uma sensação latente de injustiça em relação a muito do que tem acontecido no Brasil, inclusive as decisões que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Também não sou da área jurídica, não quero adentrar nesse ponto, mas só queria lembrar que nós já tivemos outros deputados em situações muito parecidas com a que enfrenta agora a Carla Zambelli, sobre a necessidade de ter ou não o seu mandato de prisão referendado. Talvez um exemplo mais simples e mais objetivo para a gente trazer aqui é do deputado Aécio Neves, né? O Aécio Neves teria sido preso se o Congresso não tivesse suspendido naquela oportunidade uma ordem de prisão que havia contra ele, né, por conta do desdobramento de investigações na Lava Jato. E aí o que eu quero dizer é que essa questão da regra do jogo mudar a cada momento reforça essa percepção latente que uma parte da população começa a ter sobre as decisões jurídicas que estão sendo tomadas, inclusive pelo STF. E aqui não há nenhuma crítica de natureza pessoal a ministro A ou a ministro B. Estamos olhando do ponto de vista do que a gente observa nas pesquisas de opinião pública. Uma parcela da sociedade, e grande parte dessa parcela é aquela parcela que eu posso dizer assim, mais centrada, que ainda não pende nem tão à direita, nem tão à esquerda, que corresponde aí a aproximadamente 10% da população na eleição presidencial, e grande parte dessa população começa a ter essa sensação de injustiça. E, no meu modo de ver, essa sensação de injustiça ela é muito aflorada pela forma como algumas coisas têm acontecendo no Brasil. Independente do mérito, independente da questão jurídica, nós sabemos que existe, por exemplo, um princípio muito consagrado no direito e na sociedade, que é o princípio do juiz natural. Quer dizer, na hora que você vai ser julgado, você tem que ser julgado por um juiz que já era juiz natural daquela causa. Ele não pode se tornar juiz dependendo da vítima ou dependendo do contexto. E a gente tem percebido várias mudanças nessa natureza. Outra mudança sensível é que nós temos assistido uma espécie de normalização da vítima
ser ao mesmo tempo vítima e juiz. E no caso da Carla Zambelli, que nós estamos analisando aqui muito especificamente, é um caso que ilustra isso. Né? O Alexandre de Moraes foi vítima da ação adotada pela Carla Zambelli. Né? Assim, na medida em que está demonstrado que ela de fato, né, ela está condenada pela justiça brasileira, então vamos reconhecer que ela cometeu um ato. Aquele ato, a primeira vítima daquele ato foi o Alexandre de Moraes, e o próprio Alexandre de Moraes julga e expede o mandato de prisão. Isso, de alguma maneira, começa a ferir um princípio que é, inclusive, muito debatido, né, no meio acadêmico. Tem um livro chamado A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que ele traz os pilares, né, morais aí na formação da opinião pública, e um desses pilares é justamente essa sensação de justiça e trapaça, que para uma parcela da população, uma parcela importante pública, esse sentimento tem sido violado a partir das decisões que estão sendo tomadas. Como a sociedade, de um modo geral, e como as instituições vão reagir dentro desse contexto, vai depender muito, Manuela, de como os interesses das pessoas que estão à frente dessas instituições vão ser ou não afetados. Né? Vai haver um acirramento do conflito, ou vai haver um entendimento? A julgar pela última notícia que eu tive conhecimento de que o Gilmar Mendes já fez uma modulação numa liminar que ele tinha concedido essa semana, a partir do entendimento que teve com o Senado, a tendência é que a gente não tenha nenhuma grande mudança, na medida em que o interesse das pessoas que estão à frente das instituições aparentemente estão sendo acomodados a partir da construção desses consensos. O próprio resultado da decisão da Câmara é inspirado um pouco nessa perspectiva. Houve uma tentativa de consenso no caso do deputado Glauber, assim como também houve uma tentativa de consenso no caso da deputada Carla Zambelli. Então eu acredito que não deva haver, independente do que a gente torça para acontecer ou não, esses dados que eu trouxe aqui são pistas que dão a entender que o cenário deve se manter como está. Eu não vejo o STF com apetite, se é que a gente pode dizer isso, de tomar mais uma decisão, o que nesse caso, ao meu ver, independente do mérito, estaria afrontando uma prerrogativa do Congresso Nacional que já foi validada, já foi colocada à prática em inúmeras situações. Como disse aqui, o caso mais emblemático que nós temos é o caso do atual deputado Aécio Neves, que agora retomou recentemente a presidência do PSDB. Para a gente ir se encaminhando para o final, porque infelizmente estamos ficando sem tempo aqui, quero passar rapidamente para cada um dos dois para as considerações finais, mas com a provocação. Hugo Mota e a imagem do Congresso Nacional perante a sociedade ficam fragilizadas, perdem ainda mais credibilidade, vendo uma certa blindagem com os seus parlamentares e principalmente a imagem do presidente da casa, que vinha defendendo ali que a cassação ia ser certa para ambos os lados, para parlamentares tanto de direita quanto de esquerda, esses dois casos aí mais recentes. Vou começar aqui com a palavra para o David para o encerramento. Olha, acho que você tem uma sensação de que algo de anormal está acontecendo, né? O que fica para grande parte da população, e é sempre bom lembrar, que apesar de a gente vem observando uma evolução histórica no interesse que as pessoas têm. Recentemente eu li um artigo que demonstra que há 10 anos atrás 85% das pessoas se declaravam de alguma forma de direita ou de esquerda, né? Elas tinham uma opinião a respeito de si próprio sobre em qual espectro da linha ideológica ela estava. Hoje esse índice está em torno de 95%. Ou seja, apesar das pessoas não saberem exatamente o que é direita, o que é esquerda, elas têm um palpite, elas têm uma opinião formada. Mesmo com essa evolução, a grande maioria da população ainda é desinteressada da questão política, né? Quando a gente olha para as pesquisas eleitorais que são divulgadas aí diuturnamente pelos grandes institutos e até aqui pela Academia de Pesquisa, nós vamos ver que perto de 60% da população ainda não tem os seus candidatos definidos, especialmente nas candidaturas proporcionais, como de deputado estadual e deputado federal. Então, estou dizendo isso para justificar que a população não assiste tudo isso que está acontecendo no Congresso Nacional com esse nível de interesse que nós, analistas, né, que nós, representantes da imprensa, assistimos. Então, um fato que acontece, como que aconteceu
no Congresso Nacional, que para nós parece, assim, como eu disse aqui, né, um momento histórico, né, nós temos ali uma série de coisas acontecendo e que, de certa forma, até dá uma certa fissura em nós que somos estudiosos dessa área, para grande parte da população. Se essa notícia, se esse fato não continuar repercutindo por pelo menos uma semana, 10 dias, já esse assunto vai ser esquecido. Então, eu não acredito que esse fato, por si só, seja capaz de comprometer a imagem pública do Congresso, que é bom que se diga, né, já está bastante prejudicado. Leva um pouco mais de tempo que isso. O que a gente observa nas pesquisas é que precisa haver uma vida útil maior do fato, uma vida útil maior da repercussão, para que isso de fato seja percebido com a intensidade necessária para modificar a opinião pública. Então, eu acredito que vai depender muito do desdobramento da notícia. Se ficarmos no PEC em que está, não deve haver nenhuma grande alteração. Essa é a minha opinião. David Silva participou com a gente aqui do quadro Ponto de Vista. Muito obrigado pela participação, pela atenção com a audiência da Jovem Pan News. E, por favor, agora a palavra a Felipe Calabrese para a gente entender como que você analisa que fica a imagem não só do Congresso Nacional, da Câmara Federal, mas do presidente da Casa depois de toda essa situação. Olha, eu queria concordar um ponto com o David, que é a questão de 2 pesos e 2 medidas, e o problema do STF, né? Eu vou tentar ser breve aqui para a gente encerrar. Eu acho o seguinte, ficam algumas lições, né, de tudo isso que vem acontecendo. Uma delas é que a sociedade brasileira e as instituições vão precisar rediscutir o papel dos poderes, né, e, sobretudo, do judiciário, né, em específico do STF. Se é verdade que ele teve bastante ação recentemente e gerou algumas controvérsias por decisões monocráticas, coisas desse tipo, né, também é verdade que ele exerceu um papel fundamental de salvaguarda do regime democrático brasileiro. Né. Então, ele foi chamado desde o governo Bolsonaro, chamado a agir pelo vácuo, né, e pela quantidade de atrocidades cometidas pelo governo Bolsonaro, né, e que gerou a necessidade de resposta do STF. Então, o papel dele e os procedimentos internos vão precisar ser discutidos. Sobre o Congresso, mais especificamente sobre a sua pergunta, eu acho que o Hugo Mota sai desmoralizado, assim como o Congresso. Né? O Hugo Mota, ele voltou atrás, em junho ou julho, ele disse que homologaria a decisão do STF pela cassação da Carla Zambelli e, evidentemente, voltou atrás por conta de pressões políticas, em específico do PL. Né? Então, ele sai desmoralizado e o Congresso sai bastante desmoralizado. Não é à toa que nas redes de esquerda, né, ligadas ou não ao PT, já estão trabalhando com o mote Congresso Inimigo do Povo. Não é? Nós lá do REDEM, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Federal do Paraná, fizemos uma survey, uma pesquisa de opinião, e constatamos que cerca de 50% dos brasileiros, ao serem perguntados se o Congresso Nacional atrapalhar o presidente, o governo, ele deve ser ignorado, quase metade respondeu que sim. Ou seja, é um Congresso absolutamente desmoralizado, que mostra que está preocupado fundamentalmente com seus próprios interesses. Né? Isso é explicado por várias razões, pela questão das emendas. Né? Cada deputado federal, ele trabalha com um piso de 40 milhões. Né? Isso muda a própria forma de governar, né? de agir do parlamentar, né? Da sua estrutura de interesses, né? e incentivos. Então, é um Congresso capturado pelos seus próprios interesses, né? corporativista, e que é muito mal visto pela sociedade. Nos anos 80, o Ulisses Guimarães virou e disse, acho que para alguma repórter, a seguinte frase: se você acha o Congresso ruim, espere o próximo. Eu espero que ele esteja errado. Tá aí a opinião dos nossos convidados, Felipe Calabrese e David Silva. Muito obrigada pela participação com a gente aqui no Pan News Opinião. 4 horas e 6 minutos. Eu preciso fazer um rápido intervalo comercial, mas já a gente volta.